Olá, meus queridos, a graça e a paz. O tema do nosso devocional hoje está muito interessante e é o seguinte: os pensamentos de Deus não são os pensamentos humanos. A forma como Deus planeja, pensa, arquiteta é muito diferente da forma como eu e você pensamos. Então, os propósitos de Deus, os planos de Deus, os caminhos de Deus sempre serão diferentes dos caminhos, propósitos e meios humanos. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. O texto está em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, tome cuidado para que vocês não sejam enganados, levados às filosofias humanas enganosas que se fundamentam na perspectiva humana, nos fundamentos humanos, e não em Cristo. Há uma tentação sutil que encoraja os cristãos a serem práticos e buscarem resultados, crendo que os fins justificam os meios, né? Essa filosofia, ela está muito presente, ela está muito permeada na nossa sociedade e também na igreja, né? Olha, não importa como eu fiz, o importante é como eu cheguei lá, o importante é que eu cheguei lá, não como eu cheguei lá. Então, essa filosofia de que os fins justificam os meios, ela é perigosa, porque para Deus é importante sim como você chegou, como você fez, quais foram os caminhos que você tomou. Ao examinar a palavra de Deus, vemos que os meios muitas vezes são mais importantes do que os resultados. O mundo tenta convencer de que tudo que importa é que se conquiste algo no reino de Deus. Por exemplo, Ananias e Safira deram uma oferta para a igreja, o que parece uma coisa boa, mas eles fizeram isso de uma maneira enganosa. Deus os julgou de imediato, não pelo que eles fizeram, mas por causa do como fizeram. Está lá em Atos capítulo 5. Então, como fazemos é mais importante do que fazemos. Então, os meios para Deus importam muito. E esta mentalidade que nós temos, né, de sermos práticos, de atingirmos logo objetivos, né, os objetivos de chegarmos lá, muitas vezes nos levam a deixarmos a Cristo de lado, os ensinamentos de Cristo e escolhemos, né, viver os fundamentos deste mundo, as filosofias humanas. A gente absorve essa mentalidade humana, terrena, e muitas vezes a gente escolhe caminhos que para Deus não são os melhores caminhos. Satanás tentou enredar Jesus com uma mesma tentação. Ele não questionou a dignidade da missão de Jesus, mas simplesmente ofereceu soluções práticas para que Jesus alcançasse seu alvo mais rapidamente e com menos custo. Os caminhos de Deus não são como os caminhos dos homens. A eficiência da perspectiva humana não é premiada por Deus. Então, às vezes, né, a gente pensa assim: olha, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, como eu estou me dedicando, né? Olha só como que eu estou me empenhando, olha só. Pois é, mas Deus ele não premia essas coisas. Deus, ele quer que você abandone as suas perspectivas, os seus caminhos e viva os caminhos dele. Deus, ele quer que nós olhemos para os planos dele, que são melhores e maiores do que os nossos. Deus, ele quer que nós pensamos, né, como ele pensa. Deus, ele quer que a gente viva aquilo que ele tem sonhado, aquilo que ele tem planejado, aquilo que ele tem pensado para nós, porque são maiores e melhores. Não parece eficiente levar os filhos de Israel
a marchar em volta de Jericó 13 vezes e soar as trombetas, mas isso derrubou as muralhas. Na perspectiva humana, isso não tem lógica. Por que Deus pediu para Josué, junto com os exércitos de Israel, marchassem, né, durante 6 dias, uma vez por dia, e no último dia marchassem 7 vezes, né? Parece não ter lógica nisso, né? Essa não é uma bela estratégia de guerra para entrar e invadir uma cidade, mas isso fez com que os muros de Jericó caíssem, né? Não parece ser muito sábio escolher o mais novo, o filho mais novo de uma família, né? Como foi no caso lá da família de Jessé, para ser o próximo rei. Só que Deus viu no coração de Davi um homem segundo o seu próprio coração. Isso está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. À primeira vista, não parece lógico que Jesus tenha escolhido os 12 discípulos que ele escolheu, mas foi por meio deles que Deus tocou fortemente este mundo. Nunca é sábio tentar fazer a obra de Deus do jeito humano. É uma tentação tão velha quanto o mundo, que parece fazer sentido na superfície, mas muitas vezes está em desacordo com os propósitos de Deus. Então, fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, escolher os caminhos de Deus que são maiores e melhores, os sonhos de Deus são maiores e melhores, os planos de Deus, os pensamentos de Deus sempre são maiores e melhores do que os nossos. E esse é o nosso desafio, porque muitas vezes não faz muito sentido para nós. Por que não faz muito sentido para nós escolher os caminhos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus? Porque nós somos práticos, nós queremos as coisas, né, de forma rápida. Nós nos importamos muito com o fim das coisas. Nós nos importamos muito em chegar logo. E Deus não. E Deus, ele valoriza o meio, o processo, como que isso será feito. Porque é nesse processo, é nesse meio que Deus vai nos tratando. É nesse meio que Deus vai nos moldando. É nesse meio, né? É nesse processo que Deus vai nos forjando. Então, Deus, ele deseja trabalhar em nós e com nós nesse processo enquanto nós estamos alcançando os objetivos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido.